Item 58, as tribos de Rubens e Gade pedem a terra de Gileade. Números 32. Bom, na página 114 tem um mapa em que eu mostro aí que 3 tribos possuíram terras da além do Jordão. Terra da além do Jordão, quando você olhar para o mapa de Canaã, são as terras que ficam à direita do Rio Jordão. O pedido dessas 2 tribos era muito perigoso e Moisés comparou aos espias que desencorajaram o povo. Mas eles decidiram passar o Jordão e batalhar com o povo. Ou seja, olha, vocês vão ficar aqui, vocês vão fugir da batalha? Não, então eles passam e lutam com o povo para poder conquistar a terra de Canaã. Item 59, as jornadas desde o Egito até Moabe. Números 33, versículos 1 a 49. Os filhos dos que saíram do Egito são lembrados de toda a peregrinação. Eles eram jovens quando eles saíram do Egito, talvez 15 anos, 10 anos, 19 anos, eram jovens e agora eles são lembrados de tudo que eles passaram nesse período, de toda a murmuração, de tudo que aconteceu no deserto, né? No item 60, Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. Números 33, versículos 50 a 56. O povo de Deus não pode se misturar com os idólatras. Deus falou a Abraão que daria a terra a ele quando o pecado daquele povo chegasse ao limite tolerado por Deus. Então, algumas pessoas questionam por que Deus fez isso, mas Deus ele criou o projeto de uma nação para evangelizar as outras nações. E aquele povo ali, chegou a hora deles serem levados a juízo diante de Deus. Deus ele tem essa autoridade, ele tem esse poder de chamar qualquer homem a qualquer momento da sua vida para entrar em juízo com Deus. Como na história que Jesus contou de um rico, um homem que acumulou muitos bens, até que foi dito para ele, olha, você acumulou tantos bens, mas e a tua alma? O que tem guardado? Para quem serás? Ou seja, chegou a hora daquele rico, né, ser levado a juízo diante de Deus. O item 61, os confins da terra. Números 34, versículo 1 a 15. Os limites da terra de Canaã era ao norte o Monte Or e ao sul o Mar Morto. Israel ainda não conseguiu herdar o que Deus lhe prometeu. Só durante o milênio, quando Jesus reinar, essas fronteiras se cumprirão. Alguns confundem aqui as fronteiras que Deus prometeu a Abraão, dizendo que daria a ele terras desde o Eufrates até o rio Nilo, ou seja, desde a Mesopotâmia até o Egito. Mas a promessa lá dizia respeito a todos os descendentes de Abraão. E isso envolvia Isaac, mas envolvia também Ismael, Midian e outros. E isso cumpriu-se. Principalmente os descendentes de Ismael habitaram o deserto e toda essa região hoje ela é habitada pelos descendentes de Abraão. A promessa aqui diz respeito aos israelitas. 62, os homens que devem dividir a terra. Números 34, versículos 16 a 29. Esses homens foram indicados como os príncipes de cada tribo. Deus conhece o coração de cada um. Ele sabe quem pode liderar o seu povo. Então eles iriam dividir a terra entre as suas famílias de forma justa. O item 63, as cidades dos levitas. Números 35, 1 a 8. 48 cidades deveriam ser separadas para a habitação dos levitas. Como eles não tinham terra, eles ficariam habitando entre as tribos que receberam as suas terras, cada um nas suas cidades, e recebendo o dízimo do povo. 64. 6 cidades de refúgio. Números 35, versículos 9 a 34. 6. 48 seriam cidades de refúgio, onde o que matou por acidente poderia ficar até o dia do julgamento. Então essas 6 cidades, elas tinham a seguinte finalidade:
o israelita que pecasse, né, ele tinha um direito de aguardar um julgamento, tá bom? Ele tinha que chegar a essas cidades, tá bom? Porque das 48 que os levitas receberam, 6 então seria para ele ter um julgamento prévio, antes que o vingador do sangue, o vingador daquela família que ele matou, né, poderia ser um acidente ou poderia ter sido de propósito. O vingador do sangue não iria querer saber, matou meu familiar, eu vou te matar. Então, se ele chegasse na cidade de refúgio, ele tinha direito a uma proteção até o momento que ele seria julgado. Então, essas cidades de refúgio, elas simbolizam Jesus Cristo, aquele em quem nós nos refugiamos. Quando nós pecamos, nos refugiamos em Jesus e ele substituiu a nossa morte na cruz. Então, olha, você agora fica dentro da cidade de refúgio, porque se sair daqui você vai morrer. Ou seja, se você abandona o cristianismo, você não tem mais essa substituição de Jesus Cristo na cruz. E o item 65, casamento de herdeiros, capítulo 36. Para que a porção de uma tribo não passasse a outra tribo, para isso foi ordenado que as mulheres casassem na tribo de seu pai. Ou seja, o casamento deveria ser dentro da tribo para que a herança ficasse dentro da tribo e uma tribo acabasse por não perder essa herança. Terão tribos que perderão a herança, como Dan, porque recebeu uma porção de terra perto dos filisteus e acabaram sendo derrotados ali pelas muitas lutas contra os filisteus, abandonaram aquela terra e foram possuir uma cidade lá no norte de Canaã e chamaram essa cidade de Laís.